Bom dia. Calma aí. Bom dia. Estou só se preparando aqui rapidinho, estou indo, calma aí. Estava com o meu WhatsApp aqui aberto. Vamos lá. Galera, deixa eu ver aqui. Show. Só um minutinho. Galera, hoje estamos dando sequência do nosso capítulo 8. Vamos encerrar, né, o nosso capítulo 8, na realidade. Né, vamos encerrar isso aí, nosso capítulo 8. Deixa eu ver, eu fiz algumas anotações aqui. Massa. Então, encerrando nosso capítulo 8, nós temos alguns exercícios aí para fazer. Algumas questões. E eu acho muito pertinente a resolução dessas questões. Se eu não me engano, a Bárbara pediu para eu fazer uma, não sei se foi 8 ou 9, não lembro. E eu vou resolver essa questão. Terminado o capítulo 8. Terminado o capítulo 8, vamos para a nossa Física 1. Então, na nossa próxima aula será Física 1, livro 3. Ô, Jonassi, Oi. eu não sei Oi. se a Babi pediu, mas você pode fazer a 9 e a 10, que eu não consegui fazer. Nenhuma das duas. Só 9 e 10? Aham. Beleza, vamos fazer. Das que eu fiz, que eu não fiz todas do capítulo também. Tá. Então, vamos fazer então. Deixa eu chegar aqui. Física. Livro 4. Aluno, somos no livro 2. Eu acho que... A gente ainda... Vamos lá para o nosso capítulo 8. Vamos pegar uma sequência? Então, só para a gente ter uma ideia. Eu não fiz a 4 das atividades para a sala, não é isso? Não fiz a 4. A gente vai fazer a 4. Eu consigo, nessa aula, só para resolver exercício. Eu consigo resolver, eu acho que uns 8, 6, 7, 8, eu acho que nessa aula. Nós já, teoricamente, já aprendemos o conteúdo. Então, vamos fazer a 4. Aí eu mostro para vocês. Eu acredito, Ana Flávia, deixa eu ver a questão número 10 se pediu. É 9, 10? Ó, a 9, eu acredito que eu fazendo essa aí, você consegue tentar. Eu acho que você vai ter ideia de como faz a 9. Show? Mas vamos lá, então. Deixa eu ir para essa questão. Lá, eu odeio questão que tem que virar página aqui. Começa a leitura aqui, começa a virar página lá no outro. Mas vamos lá, ó. O que eu preciso saber dessa número 4? O motor de barco possui a seguinte informação em seu manual. Sob potência máxima, o consumo médio é 3 litros por hora. Esse barco efetua uma viagem de uma cidade A para uma cidade B, localizada de um rio. Nesse percurso, então vamos lá, subindo o rio. O que quer dizer isso, subindo o rio? Ele está indo contrário à correnteza. Perfeito? Então, subir o rio, aí você ir contrário. Você é sentido nascente, foz é descendo. Foz, nascente é subindo. A correnteza é sempre da nascente para fora. Então, sua geografia entende muito mais do que eu estou falando aqui. É só para que vocês tenham uma ideia. Aí agora vamos às informações que eu tenho. Subindo o rio, então com a correnteza contra, o consumo médio foi de 9 litros de combustível. Lembra que o exercício fala que é 3 litros por hora, não é isso? Então quer dizer que nessa situação aqui, deixa eu pegar o meu pincel, vou fazer de vermelho. Nessa situação que ele subiu o rio, a sua velocidade relativa
vai ser o quê? A velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Perfeito? Nessa condição, o tempo que ele gastou, se ele consumiu 9 litros, e se são... E se foi, só voltando, só para voltar. E o que eu sei? A cidade dista a mesma distância. Então, independente se ele vai subir ou se ele vai descer o rio, a distância entre as cidades é a mesma. Quanto tempo que ele gastou? Não falei nada, tá? Eu dei pausa no microfone. Quanto tempo que ele gastou para subir esse rio? 3 horas. Professor, da onde que estão essas 3 horas? Ele diz que o consumo dele é de 3 litros a cada hora. Se ele consumiu 9 litros, ele gastou 3 horas para subir. Está aqui. Para descer, ele gastou 6 litros. O que isso quer dizer? Que para descer, a velocidade relativa dele vai ser a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. O tempo que ele demorou para descer foi de 2 horas. Para subir, ele gasta 3, para descer, ele gasta 2 horas para percorrer a mesma distância. Qual outra informação que ele me deu? Que a velocidade da correnteza, olha só quanto que é, 1,8. Então, por etapa, vou ter que fazer aqui nesse cantinho aqui. Ó. Deixa eu pegar até minha foto, né? Até meu negócio, colocar um pouquinho para cima. Eu vou usar esse cantinho aqui para resolver. Estou fazendo exercício 4, atividades para sala. Olha só que fácil, então. Ó. O que é velocidade? Velocidade, né? Delta S sobre delta T? Não é isso? Então, quer dizer que o espaço vai ser nada mais nada menos do que velocidade vezes o tempo. Então, ó, a distância que ele percorreu para subir o rio, vou colocar aqui, ó, subida, vai ser igual a velocidade relativa na subida vezes 3 horas. Na descida, então, a velocidade, a distância percorrida na descida vai ser igual a velocidade relativa da descida vezes 2 horas. Para subir ou para descer, as distâncias são iguais. Então, eu posso dizer que a velocidade relativa da subida vezes 3 é igual à velocidade da descida vezes 2. Eu posso dizer que esses dois são iguais, já que para subir e descer a distância é a mesma. Então, vou fazer o seguinte. Qual a velocidade relativa na subida? Velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Então, ficou assim, ó. Então, voltando aqui, 3 vezes a velocidade do barco menos da correnteza, que falou que é 1,8. Isso tem que ser igual a 2 vezes a velocidade do barco, que é a mesma, mais 1,8. Pronto. Vou resolver essa equação, eu acho a velocidade do barco. Ó. Propriedade distributiva. Então, 3 vezes a velocidade do barco menos 5,4 é igual a 2 vezes a velocidade do barco mais 3,6. Esse aqui passa para o outro lado negativo, então 3 menos 2 é 1. Esse que é negativo passa para cá positivo, 3,6 mais 5,4, 9 km. Entenderam esse quadro? Se eu quisesse descobrir agora, por exemplo, se eu quisesse descobrir, suponhamos que esse exercício, eu quero descobrir agora o comprimento desse rio.
que eu ia fazer? Pego qualquer uma das duas relações, ou seja, ó, poderia pegar essa daqui, ó, e fazer a multiplicação. Ó. Qual a velocidade de subida? 9 menos 1,8, que deu o quê? Daria 7,2 vezes 3, 21,6 quilômetros seria a distância que ele percorreu. Se eu pegasse a de baixo, professor, a de baixo, ó, a velocidade de subida é velocidade do barco mais 1,8. Então, 9 mais 1,8, 10,8 vezes 2, 21,6 quilômetros. Fala para mim se vocês entenderam essa resolução aqui. Ele não me perguntou qual é a distância, ele perguntou só a velocidade. Eu quero saber se vocês conseguiriam calcular a distância. O caminho é o mesmo. É a mesma ideia de resolução. Tá? Beleza? Vamos fazer mais uma, então. Vou apagar aqui, tá? Faça um print aí, se for necessário. Então, ó. Pediram. Vamos fazer a 6 também. A 6 eu já fiz. Aqui, ó. A 6 eu fiz. A 7 eu não fiz. Então, vamos fazer a 7. Depois a gente faz a 8 que pediu, vamos para a 9 e fazemos a 10. Esse é o nosso percurso de hoje. Galera, um bote de assalto deve atravessar... Eu nem sei o que é bote de assalto, tá, gente? Não sei o que é. Bote de assalto. Sei lá, bote. A gente pesquisa o que é um bote de assalto. Deve atravessar um rio de largura igual a 800 metros. Em uma trajetória perpendicular à sua margem, em um intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos. Eu quero que vocês entendam que a velocidade responsável pela travessia é a componente perpendicular à margem. Tá? Então vamos entender. Se o intervalo de tempo de percurso é 1 minuto e 40 segundos, ou seja, quanto tempo que esse cara gastou para atravessar esse rio? Eu vou transformar isso tudo em segundos. E o comprimento, a largura desse rio vale 800 metros. Então vamos lá, vamos colocar um botezinho aqui. Então vamos supor, vou pegar de preto aqui. Esse cara aqui que eu vou desenhar aqui é meu bote. Então aqui é meu bote. Para ele atravessar perpendicular à margem, está falando assim, ó, considerando que o bote é uma partícula e desprezando a resistência do ar, e sendo constante é igual a 6 metros por segundo a velocidade da correnteza do rio em relação à margem, o módulo da velocidade do bote em relação à água do rio, não em relação à margem. Em relação à margem, ele foi no primeiro parágrafo. Um bote de assalto deve atravessar o rio de largura igual a 800 metros em uma trajetória perpendicular. Nós já vimos na aula passada que se ele vai perpendicular, ele tem que apontar a sua velocidade para cá. Por quê? Porque a velocidade da correnteza vai agir aqui e ele vai, então, seguir em trajetória retilínea. Então, o que eu tenho aqui? Vamos anotar, então, o que nós temos aqui. O que eu coloquei aqui, então? O preto é a velocidade do barco em relação à água. O que é o vermelho aqui? Velocidade da correnteza. E o que é o verde aqui? Velocidade do barco em relação à margem. Irado? Ponto. O que o exercício me deu? E aí que mora o nosso problema. O que o exercício nos informou? O que no primeiro parágrafo ele está dizendo?
Que velocidade que ele se trata aqui? A velocidade da correnteza? Não. A do barco em relação à água? Também não. Ele me dá informações para eu chegar à velocidade do barco em relação à margem, que é essa velocidade perpendicular. Então, qual é essa velocidade do barco em relação à margem? Vamos ver. ΔS sobre ΔT. ΔS é a largura desse rio. Então, a velocidade do barco em relação à margem vai ser igual a 800. Eu não posso colocar aqui 1 minuto e 40 segundos. Tem que colocar tudo em segundos. 100 segundos. 1 minuto são 60 segundos, mais os 40, 100 segundos. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Então, quer dizer que a velocidade do barco em relação à margem vai ser igual a 8 metros por segundo. Agora, repare para isso aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo, onde a velocidade do barco em relação à margem é minha hipotenusa. Esse cateto aqui, ó, do barco em relação à margem, vale 8. A da correnteza vale 6. Obviamente, isso aqui vale 10. Como é que eu fiz isso? Pitágoras. E esse aqui é um triângulo pitagoriano. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15. Lembram desses triângulos pitagorianos ou pitagóricos? Galera, fala para mim se vocês entenderam esse set aí ou se quer que eu faça uma repetição. Entendi. Está de boa. Professor, Oi. no caso, se ele não tentasse manter a linha reta e deixasse ser levado pela correnteza, a gente Ele só não ia vai... considerar a velocidade 8? Não, se ele fosse levado pela correnteza, ele não vai conseguir atravessar o rio. Se ele for pela correnteza, ele só desce o rio. Não, professor, se ele continuar indo para frente, mas em vez de ir contra a correnteza, ele só deixar ser levado pela correnteza e continuar indo para frente. Em Então vez quer de dizer fazer a palavra... Então quer dizer que se a velocidade do barco em relação à água fosse perpendicular à margem, é isso que quer dizer? Que, vamos pensar assim, ver se é essa pergunta que você está me dizendo aqui. Deixa eu pegar o pincel. Isso quer dizer assim, eu tenho um rio aqui, o barquinho aqui. Eu vou atravessar esse rio. Só que eu vou colocar a minha velocidade assim, reto. Opa, assim. É isso que quer dizer? Murilo? Isso. Em Então, vez de ele manter a trajetória... então a trajetória dele vai ser o quê? Diagonal. Aí você quer saber o quê? Que velocidade que eu vou utilizar para determinar o tempo de travessia? É isso? Não, Ei. o que eu perguntei é o seguinte: se a gente considerar isso, que a velocidade que ele está usando é só para frente e não indo contra a correnteza, a gente só ia considerar a velocidade da frente em relação à correnteza? Para travessia, sim. Para travessia, sempre eu vou usar a velocidade que for perpendicular à margem. Não sei se é isso que eu estou te respondendo. Na pergunta não perguntou em relação ao rio, a velocidade do barco em Sim. relação ao rio? Em relação à água, sim. Em relação à água. Se no caso, ali no desenho que você fez, se o barco não ir contra a correnteza, continuar indo para frente, mas deixar a correnteza empurrar ele para o lado, a velocidade em relação à correnteza seria só a velocidade perpendicular à margem? Não. Não. Aí a velocidade em relação à água seria a velocidade dele. Por exemplo, você está falando isso aqui. Ó. Posso apagar esse desenho aqui? Para que você possa Pode. entender? Você quer dizer isso aqui. Não sei se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Então, esse meu verde aqui agora é a velocidade do barco. Sim. Velocidade do barco e é em relação à margem. Concorda que é em relação à margem? Né? Sim. Em relação... Opa, margem não. Ei, calma aí.
Em relação à margem, não. Deixa eu apagar aqui. Velocidade do motor. Motor do barco. Ah, sim. Motor do barco. Sim? Então, qual é a velocidade do barco em relação à água? É esse cara aqui. Mas, Murilo, como tem a correnteza, né? Como tem a correnteza, ele não vai sair em linha reta. Ele não vai sair em linha reta. Ele não vai sair em linha reta. Então, em relação à margem, calma aí que deu ruim aqui. Em relação à margem, ó, vamos colocar a correnteza aqui. Então, em relação à margem, a sua velocidade, Murilo, vai ser essa aqui, ó. Ó, então aí muda as nossas observações. Então agora vai ser assim, ó. Ó, esse preto aqui vai ser a velocidade do barco em relação à margem. Porque uma pessoa parada aqui vai ver esse barco em linha reta? Não, né? Vai vir ele descer em diagonal. Então, essa velocidade aqui vai ser a do barco em relação à margem. Essa verde aqui vai ser a velocidade do barco em relação às água. E esse vermelho vai ser a velocidade do barco em... Opa, velocidade da correnteza. Do barco nada, da correnteza. Entendeu? Que as nossas observações dependem de como que esse barco vai apontar. E aí, qual a velocidade que você vai usar para determinar o tempo de travessia? Era isso que eu queria dizer. Sempre a velocidade que for o quê? Perpendicular à margem. Tranquilo? Tranquilo. Suave na nave. Gustavo Galon sabe tudo isso aqui, porque Gustavo Galon é um atleta aquático, né, cara? Vai pra... Cara, skimboard, o cara é fenômeno Tudo de Linhares. calculado. É o fenômeno de Linhares. Fenômeno. Sucesso. Sucesso, né? Pô, você não postou mais não em suas manobras, hein, cara? Você parou? Ah, Hein, tô Gustavo? tempo sem andar. Uhum. Porra, desaprendeu, hein? Desaprendeu, hein, cara? Não aprendi, não. Porra, tem que pegar Diogo pra pilotar aquela lancha lá, pai. Piloto de fuga. Aí você vai fazer manobra irada, tá? O Dioguinho virou wakeboard também, dude. Virou Comprar também? peça. Virou. Ah, pode crer. Porra, então, ele pilota pra você um tempinho, depois você pilota pra ele. Olha que doideira. Vai ser irado. Grito. Verdade. Vai ser irado. Porra, mas tem que postar essas manobras aí, tá? Porra, acho irado. É massa. Muito Mas é difícil massa. demais ser duro. Claro que é, pô. Se eu for lá, eu não consegui ficar em pé, pô. Mas você já tá malandro, né? Mais ou menos. Galera, vamos para 8, então? Gente, aí eu me pergunto assim, Jonaci, como que isso cai no Enem, cara? Será que isso vai cair assim no Enem? Dificilmente. Dificilmente. Cai no Enem como fez a 8 aí. A 8, olha que fácil. Um longo trecho retilíneo de um rio em um afluente perpendicular à sua margem esquerda, conforme mostra a figura, observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente para entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre a direção perpendicular à margem do rio e o motor acionado com a mesma potência. Galera, vamos fazer aqui. Deixa eu ampliar isso aqui. Ó, galera, presta atenção. Essa é a velocidade do barco. E essa é a velocidade da correnteza.
Você acha que esse barco vai sair como? E aí que está o nosso problema. Gente, aí ele está perguntando da trajetória, não do vetor velocidade. Se o cara for pelo vetor velocidade, olha o que o cara vai fazer. Olha o erro que o cara vai cometer. Ele coloca a velocidade da correnteza aqui e vai aqui, ó. Ó. Toma. Aí ele fala, letra A. Letra A. Mas ele está perguntando o vetor? Não, ele está perguntando a trajetória. Esse que é o grande problema da questão. Ele não perguntou o vetor deslocamento, ele não perguntou o vetor velocidade resultante, ele perguntou a trajetória. Então, a trajetória desse barco vai ser algo... Ó, deixa eu diminuir aqui. Então, não vai ser a A. Vai ser algo mais ou menos assim, ó. É porque ele vai andando e automaticamente virando. Então, vai ser algo assim, ó. Ó. Algo bem próximo a uma parábola. Algo bem próximo a uma parábola. Porque à medida que ele vai andando, ele vai se desviando. Tipo uma parábola. O seu deslocamento seria isso aqui. Então, seria mais ou menos assim, ó. A sua trajetória. O verde seria o deslocamento, mas a trajetória dele seria em formato de parábola. Isso está mais próximo, deixa eu mudar aqui o meu mouse, isso está mais próximo da letra D. Ó, bem pertinho da letra D que eu fiz. Claro que o cara que elaborou a questão foi um pouco mais preciso, mas por aqui dá para entender que eu estou bem próximo do que ele pensou. Ó, quase que encaixou, tá vendo? Ó, bem próximo, ó. Então, bem próximo da letra D. Foi Bárbara que pediu. Bárbara, o que você achou, Bárbara, da questão? Fala para mim. Fala aqui no... Bárbara, e aí? Fala para mim o que você achou da resolução. Olha, Jônia, eu estou olhando. Que massa, você acha bem tranquila. Só que aí, gente, e aí é um detalhe que eu preciso que vocês tenham, tá, gente? Eu quero que vocês entendam que não é o Enem cobra assim. O que nós fizemos antes não quer dizer que não pode cair. Está na matriz do Enem. Eu quero que vocês entendam que ainda não caiu travessia de barco, nada disso no Enem. Não quer dizer que não pode cair, tá? Não quer dizer que não vai cair. Tranquilo? Não quer dizer que não vai cair. Show! Mais alguma pergunta aí? Murilão, tá almoçando, Murilo? Não. Tá não, né? Tá de boa? Tô de boa que eu tô com fome, mas ainda não tô almoçando. E as esfirras? As esfirras acabou, tem que encomendar mais. Tem que encomendar mais, né? Murilo, além de esfirra, você come o quê, Murilo? Almoço e janta. Mas você é muito seletivo para comida, não, né? Você come qualquer coisa? Se não vou salada, eu como. Se não for salada. Qual é adolescente que come salada? Só na Flávia mesmo, com triatleta aí. Minha irmã come salada. Sua irmã é mais velha ou mais nova? 3 anos mais velha. Isadora come salada também. Isadora. Carol não sei não se come. Um monte de gente come salada, você já assiste. Todo mundo. É mó bom. Você não come, não? Eu como. Deveria comer mais, tá? Deveria comer mais. Comer mais salada, arroz integral e tal. Mas como eu ia preparar para o verão 2021. Mas como eu acho que o nosso verão 2021 vai estar comprometido, aí eu desisti, né?
As academias começaram a voltar, né? Eu vou até Carol, tentar come salário também. Na verdade, nós comemos salada. Eu gosto de salada, assim, alface, tomate. Agora, essas coisas assim, rúcula, essas coisas assim, eu não gosto não, tá? Eu não gosto de salada cozida, eu só gosto de salada crua. Então. Por isso que você é triatleta, né? Entendeu? Olha o nível. Entendeu? Palmito. Vocês preferem ele cru ou cozido? Cru. Cru. Mas cru em conserva ou quando você acabou de tirar ele da planta? Cru do pé, eu gosto mais do cru do pé. Esse aí é o melhor mesmo. Nossa, eu não aguento não comer quando ele foi cozido. Então vamos lá, vamos fazer mais uma? Vamos fazer a 9? Tá aqui, tá na tela. Vamos. Murilo, você conseguiu fazer a 9, Murilo? Não Nem tentei. Nem tentou? Eu fiz outras. Fez outras. Normalmente eu procuro pelas do Enem e ter as últimas duas sem fazer, porque são sempre as mais compridas, com preguiça. Show. Essa é a ideia, tá? Procurar do Enem. Eu já falei para vocês, gente, com tanta pressão que o Enem está tendo, ele vai acontecer, mas vai ser a versão mais light do Enem. Vai por mim. Light que eu falo, não obrigatoriamente a prova, vai ser light as notas. Vai por mim, tá? Eles vão dar um jeito de melhorar esse resultado de alguma maneira. Ou eles modificam a base para o tri, ou eles calibram as questões de acordo com o resultado. Porque, como é estatística, gente, estatística eu consigo manipular do jeito que eu quiser. Então, se eu não comparar o Enem de 2020 com os outros anos, eu já melhoro a minha estatística, entendeu? Se eu pegar o Enem de 2020 e deixar de comparar ele com o ano... Porque, por exemplo, o que é estatística? Vamos entender. O que é ser gordo? Não sei. Eu tenho que ter um padrão. O que a gente usa lá? Índice de massa corporal. Mas aquilo pode ser relativo. Talvez o cara tenha um tecido muscular. Talvez o cara é forte. Percentual de gordura. Também é relativo. Vocês estão me entendendo? Então, se eles pegarem o Enem e não compararem com os anos anteriores, por exemplo, com o de 2009, que é feita a comparação com o de 2009, e utilizar uma nova calibração para 2020, uma específica para 2020, as notas mudam. E é isso que eles vão fazer. Depois vocês vão ver no resultado final como é que as notas vão ser modificadas. Gente, um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água, tanto para subir quanto para descer. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados? Aí vamos lá, então. Galera, cadê minha caneta? Tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse próprio desenho que está aqui do lado para a gente usar como parâmetro. Então, vamos lá. Vou fazer o barquinho aqui. Situação 1. O barquinho vai subir o rio. Né? Ele leva para subir. Então, vamos representar agora a velocidade do barco e a velocidade da... velocidade do barco. E aqui a velocidade da correnteza. Show. Então, as informações que eu tenho aqui. Vamos lá, Jonaci. Então, para subir, então, velocidade do barco menos a velocidade da correnteza vai ser igual. Ele veio até aqui, Suponhamos, isso aqui é outra cidade. Vai ser igual a ΔS
dividido pelo tempo. Ele gastou 10 horas. Sim? Ele gastou 10 horas para subir. Então, eu posso dizer que o comprimento, a distância desse rio acima, rio abaixo, vai ser igual a 10 VB menos 10 VC. Guardei essa equação. Vou chamar essa aqui de equação número 1. Vamos para a equação número 2 agora. Vou fazer o contrário agora. Eu vou apagar meu barco. E agora ele vai fazer o seguinte. Ele agora vai descer esse rio. Ele está aqui. Vou colocar a sua velocidade aqui. Então agora ele está descendo o rio. Então vamos resolver então. Eu não tenho informações. O que eu tenho está aqui, ó. O que eu tenho é essa aqui. Até agora. E agora vamos para essa. Ó, velocidade do barco mais a velocidade da correnteza vai ser igual a ΔS dividido por quem? Para descer o rio ele gastou 4 horas. Então quer dizer que esse comprimento, ó, tá vendo aqui, ó? Esse comprimento vai ser igual a ΔS vai ser igual a 4 VB mais 4, opa, deixa eu apagar aqui, mais 4 VC. Pronto. Parei aqui também. Galera, como eu fiz no anterior, os comprimentos têm que ser iguais. Né? Tem que ser iguais, não tem jeito. Tem que ser iguais. Infelizmente, eu tenho que trabalhar com esse sinal de igualdade. Então, vamos lá, ó. Se isso é igual a isso, então posso dizer, ó, que 10 VB, sim, menos 10 VC tem que ser igual a 4 VB, 4 VC. Eu vou passar esse cara para lá, ó, esse cara para lá. Então vai ficar assim, ó. Quem é positivo passa negativo. Tá entendendo o que eu estou fazendo? Ó, então vai ficar assim, ó, 14 VB é igual, ó, 14 não, desculpa, aqui fez errado. Menos 4, então vai ficar assim, ó. 6 vezes a velocidade do barco é igual a 14 vezes a velocidade da correnteza. Sim? Dá para simplificar isso por 2, então ficou assim, ó. Vou simplificar por 2. 3 vezes a velocidade do barco é igual a 7 vezes a velocidade da correnteza. Ou seja, a velocidade do barco vai ser igual a 7 vezes a velocidade da correnteza dividido por 3. Opa. Galera, eu fiz agora, eu tenho uma equação de relação entre as duas. Né? Eu tenho uma equação de relação entre as duas. E a partir dessa relação de igualdade, eu vou substituir. Eu preciso de mais espaço. Deixa eu guardar, deixa eu abrir essa questão em uma outra guia. Calma aí. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Calma aí que eu estou indo. Que alguém falou alguma coisa. Ah, estou colocando presente. Deixa eu abrir uma nova guia. Só um minutinho. Vou abrir ela em outra guia aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu vou anotar aqui o que eu já tenho. Deixa eu salvar essa informação aqui. Que eu vou apagar isso aqui. Limpar todos os desenhos. Calma aí. Deixa eu pegar essa mesma questão aqui
Eu vou printar. Eu vou printar isso aqui. Deixa eu printar. E eu vou colar lá no... Olha o arroz aí, ó. Saindo. Tá saindo arroz, tá? Cortando aqui. Agora, vou só pôr no Word. Só um minutinho. Tá aqui. Galera, a galera que já saiu, né? Deu 45, já saíram. Eu trouxe ela para cá porque eu acho que aqui eu vou ter mais espaço, que é uma questão realmente que tem um grau de complexidade. Deixa eu pegar o meu pincel. Então, vamos lá. Então, onde é que nós paramos? Nós falamos que a velocidade do barco, né, que a velocidade do barco era igual a 3... que era igual a 3 vezes... 3 não. 7 vezes a velocidade da correnteza dividido por 3. Estou fazendo isso. Tá? Nós falamos isso. Paramos aqui. Agora, só o rio, né? Ou se vocês preferirem, vocês podem falar assim, professor, a velocidade da correnteza, que é o que me interessa também, caso você queira, nada mais, nada menos, se você se substituir aqui, vai ser igual a 3 vezes a velocidade do barco, dividido por quem? Dividido por 7. Quem vocês quiserem substituir. Então, agora a gente vai para lá. Ó, o que eu sei? Eu sei que subindo o rio, então a velocidade, ou descendo, vocês que escolhem, pegar descendo, a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza é igual a ΔS sobre ΔT. Né? Ele quer saber quanto tempo que só a velocidade da correnteza descendo o rio vai gastar. Nós sabemos essa distância aqui. Né? Nós temos que essa distância é igual é o produto dos dois. Então, eu vou substituir. No lugar de ΔS, eu vou colocar isso aqui. Tá? Então, o que eu sei em 1? Eu posso dizer o seguinte, ó, aqui ΔS vai ser o quê? ΔS vai ser, descer no rio é 4 vezes isso aqui. Então, ΔS vai valer 4 vezes a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Eu já sei isso. Então, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Velocidade da correnteza vai ser igual a 4 vezes a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, dividido pelo tempo que eu quero descobrir. Aí, professor, aí que entra agora o nosso trabalho. Como eu não tenho velocidade
da correnteza ou velocidade do barco, basta eu substituir. Eu vou fazer o seguinte, vai ficar muito grande a minha substituição. Vou fazer o seguinte, como tem uma galera saindo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo de resolução dessa questão e mando para vocês agora, tá? Porque a galera vai almoçar também, tá? E eu estou ultrapassando o meu tempo. E aí vocês continuem aí, daqui a pouco eu mando para vocês. Não vou atrasar o almoço de vocês, fica sem educação eu atrasar. Falou, tchau. Valeu, tchau.